Gaza, Vaislash, e enviou. Gênesis 32, 3, 36, 43. Aftará, Obadias 1, 21. Brit Shadaza, Mateus 26, 36, 46. Gênesis 32, 3, 36, 43. Nova tradução na linguagem de hoje 2000. 3. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú. 4. E lhe darem esta mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. 5. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. 6. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor. E vem com 400 homens. 7. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. 8. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. 9. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Senhor, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. 10. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes 2 grupos de pessoas e animais. 11. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate e também as mulheres e as crianças. 12. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. 13. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ela escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. 14. Escolheu 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 15 e 30 camelas com as suas crias, que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros, e 20 jumentas e 10 jumentos. 16. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu esta ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. 17. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que você vai levando? 18. Então responda assim: estes animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo aí atrás. 19. Também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. 20. Não esqueçam de dizer isto: o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim: vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente. E, quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. 21. Desse modo Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. A luta de Jacó em Peniel. 22. Naquela mesma noite Jacó se levantou e atravessou o rio Jaboque, levando consigo as suas 2 mulheres, as suas 2 concubinas e os seus 11 filhos. 23. Depois que as pessoas passaram, Jacó fez com que também passasse tudo que era seu. 24. Mas ele ficou para trás, sozinho. Aí veio um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. 25. Quando o homem viu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. 26. Então o homem disse: solte-me, pois já está amanhecendo.
Não solto enquanto o Senhor não me abençoar, respondeu Jacó. 27 Aí o homem perguntou, como você se chama? Jacó respondeu ele. 28 Então o homem disse, o seu nome não será mais Jacó. Você lutou com Deus e com os homens e venceu, por isso o seu nome será Israel. 29 Agora diga-me o seu nome, pediu Jacó. O homem respondeu, por que você quer saber o meu nome? E ali ele abençoou Jacó. 30 Então Jacó disse, eu vi Deus face a face, mas ainda estou vivo. Por isso ele pôs naquele lugar o nome de Peniel. 31 O sol nasceu quando Jacó estava saindo de Peniel, e ele ia mancando por causa do golpe que havia levado na coxa. 32 Até hoje os descendentes de Israel não comem o músculo que fica na junta da coxa, pois foi nessa parte do corpo que ele recebeu o golpe. Jacó se encontra com Esaú. 33 Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os seus filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 escravas. 2 As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. 3 Depois Jacó passou e ficou na frente, 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão, até que chegou perto de Esaú. 4 Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou, ela pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os 2 choraram. 5 Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou, quem são esses que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado, respondeu Jacó. 6 Então as escravas e os seus filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. 7 Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último José e Raquel vieram e se curvaram. 8 Depois Esaú perguntou, e o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. 9 Aí Esaú disse, eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. 10 Mas Jacó insistiu, não recuse. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. 11 Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. 12 Então Esaú disse, bem, vamos embora, eu vou na frente. 13 Jacó respondeu, meu patrão, o senhor sabe que as crianças são freicas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. 14 É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. 15 Esaú disse, então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu, não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. 16 Naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. 17 Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. 18 Assim, Jacó voltou da Mesopotâmia para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. 19 Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. 20 Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Dina é desonrada. 34 Certa vez Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar.
2 Amor, o Eveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. 13 Ele a achou tão atraente, que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. 4 Depois disse ao seu pai: peça esta moça em casamento para mim. 5 Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. 6 Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. 7 Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. 8 Mas Amor lhes disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. 9 Fiquemos parentes, nós casaremos com as filhas de vocês, e vocês casarão com as nossas. 10 Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. 11 Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. 12 Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. 13 Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ela e ao seu pai Amor. 14 Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. 15 Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós, quer dizer, que todos os seus homens sejam circuncidados. 16 Aí, sim, vocês poderão casar com as nossas filhas, e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês, e seremos todos um povo só. 17 Mas, se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. 18 Amor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. 19 Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. 20 Depois Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: 21 Essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles, e eles poderão casar com as nossas. 22 Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados, como eles são. 23 Será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição, e eles ficarão morando entre nós. 24 Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém e foram circuncidados. 25 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. 26 Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. 27 Depois da matança os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. 28 Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo o que havia na cidade e no campo. 29 Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. 30 Então Jacó disse a Simeão e a Levi:
vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. 31 Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Bênção em Betel. 35 Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. 2 Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. 3 Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. 4 Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. 5 Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. 6 Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. 7 Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele, quando estava fugindo do seu irmão. 8 Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de árvore sagrada das lágrimas. 9 Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. 10 Dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel. 11 E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. 12 A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você e depois a darei aos seus descendentes. 13 Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. 14 Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ela a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima. 15 E pôs naquele lugar o nome de Betel. A morte de Raquel. 16 Jacó e a sua família saíram de Betel, e, quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. 17 Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho homem. 18 Porém ela estava morrendo. E, antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. 19 Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. 20 Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. 21 Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Os filhos de Jacó. 22 Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. 23 Os que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulun. 24 Com Raquel ele teve José e Benjamim. 25 Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naftali. 26 Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Azer.
Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque 27. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. 28 aos 180 anos de idade, 29 quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Os descendentes de Esaú 36 são estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. 2 Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. 3 Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael e irmã de Nebaiote. 4 Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel. 5 E Olibama foi mãe de Jeus, Jalã e Cora. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. 6 Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. 7 Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois, eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. 8 Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. 9 Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. 10 3 Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Amaleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. 14 Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeus, Jalã e Cora. 15 Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz. 16 Cora, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. 17 De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. 18 De Esaú com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeus, Jalã e Cora. 19 Todas essas tribos são descendentes de Esaú. Os descendentes de Seir 20 e 21 As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã, todos eles filhos de Seir, o Oreu. 22 Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Hori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tina. 23 Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. 24 Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. 25-26 Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itran e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. 27 Ezer foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Acã. 28 Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. 29 e 30 São estas, portanto, as tribos dos Oréus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã.
Os reis de Edom 31-39. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Izera, de Bosra; Uzã, da região de Temã; Hadade, filho de Ibedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os medianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca; Saul, de Reobote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Aquebor; Hadade, da cidade de Paú, o nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede e neta de Misabe. 43 de Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Tina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Quenais, Temã, Mibsar, Magidiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Obadias. Nova tradução na linguagem de hoje 2001. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. Deus castigará Edom. O Senhor mandou um mensageiro a todas as nações, e nós ouvimos a sua mensagem: preparem-se. Vamos lutar contra Edom. 2. O Senhor diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca, e ninguém o respeitará. 3. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. 4. Ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei dali. 5. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. 6. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados, levaram embora todos os seus tesouros. 7. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem: os edomitas são uns tolos. 8. O Senhor Deus diz: no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios, não ficará uma só pessoa inteligente no país. 9. Os soldados de Temã tremerão de medo, todos os guerreiros de Edom serão mortos. A culpa de Edom. 10. O Senhor diz ao povo de Edom: vocês maltrataram e mataram os seus irmãos, os descendentes de Jacó. Por isso, vocês serão destruídos, e a desgraça os acompanhará para sempre. 11. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor, vocês não se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. 12. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá, não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos, não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. 13. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. 14. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. A condenação das nações. 15. O Senhor Deus diz: está chegando o dia em que eu vou julgar todas as nações. Aí vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades, aquilo que vocês fizeram com outros será feito com vocês. 16. O meu povo já foi duramente castigado no meu Monte Santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro, serão castigadas e desaparecerão. A vitória de Israel. 17. O Senhor diz: mas no Monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei.
18 Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles destruirão os descendentes de Esaú, como fogo devora a palha, nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. 19 Os israelitas do sul de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. 20 Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte, e os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. 21 O povo de Deus, vitorioso, subirá ao monte Sião e dali governará o povo de Edom. E o Senhor será o rei. Mateus 26 36 46 Nova tradução na linguagem de hoje 2000 Jesus no jardim do Getsemane 36 Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. 37 Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição 38 E disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. 39 Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. 40 Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro, será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? 41 Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. 42 Pela segunda vez Jesus foi e orou, dizendo, meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. 43 Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. 44 Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. 45 Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem! Chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. 46 Levantem-se, e vamos embora. Vejam! Aí vem chegando o homem que está me traindo.